Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou do grupo do professor Félix, que trabalha atualmente com receptor GNSS para veículos de alta dinâmica. A ideia hoje é a gente mostrar o que a gente tem feito no último ano, os resultados, os nossos achados, os desafios, assim como a gente vai ver ao longo da apresentação, é bem desafiador comparado com o receptor normal. Atualmente eu faço pós-doutorado com o professor Félix, eu fiz mestrado e doutorado também no ITA, numa área um pouquinho diferente, mais para a área de drone, spoofing e tudo mais. E agora, esse é o nosso desafio atual. Eu começo a apresentação dando uma relembrada no que é um sistema GNSS, um sistema de posicionamento global. Eles geralmente estão nas órbitas MEL, de 2 a 36 mil quilômetros, geralmente ali próximo aos 20 mil quilômetros. Sistema GPS, GLONASS, Beidou, Galileu e algumas órbitas GEO para uns sistemas mais regionais. A frequência de operação é de 1.2 a 1.6 GHz. A modulação, a onda portadora, ela é multiplicada por um código pseudo-aleatório chamado PRN. Cada satélite tem o seu código, e essa taxa geralmente é de 1 a 10 megachips por segundo. Então, a portadora é multiplicada por esse código, que seria esse sinal gerado aqui, em cada um dos satélites, e essa sequência, obviamente, é conhecida pelos receptores, acaba que funciona quase que como um espalhamento espectral. Esse sinal é recebido por cada receptor. Ele é repetido em intervalos de algum milissegundo, a sequência PRN, e em cima disso tudo tem ainda os dados de navegação, como o dado de órbita, dado de excentricidade da órbita daquele satélite, de anomalia, que são corrigidos o tempo todo e ajuda a gente no final do dia, se posicionar e saber aonde o receptor está a partir dessas informações vindo de diferentes satélites. No final do dia, o posicionamento em si e todo o sistema de posicionamento se baseia nessa diferença de tempo. Então, o sinal é gerado pelo satélite, o sinal é recebido, cada receptor tenta gerar uma réplica desse sinal e a gente fica brincando aqui, colocando ele um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, até conseguir alinhar o sinal recebido com a réplica. E no final de contas, esse espacinho de tempo aqui é crucial para calcular o que a gente chama de pseudodistância, que basicamente é o tempo que levou para esse sinal chegar até aqui. Porém, tem algumas peculiaridades que a gente não tem uma referência exata do tempo nesse satélite, nem o tempo aqui. Geralmente, nós não temos um relógio atômico no receptor, então, mesmo se tivesse, alinhar as duas coisas é um pouco difícil, e aí, da onde vem a complexidade toda do posicionamento. Bom, aqui é um diagrama de blocos de um receptor GPS. A gente vai, embora seja mais geral, o GNSS, a gente vai, ao longo da apresentação, falar um pouco mais sobre o GPS. A gente tem uma antena, esse é um diagrama mais geral, então todos os outros sistemas seguem a mesma coisa. A gente tem antena, tem um front-end RF, e aqui na antena, esse é um exemplo de sinal que a gente recebe. Então a gente tem um processo, um bloquinho chamado de aquisição, onde, bom, esses sinais aqui gerados dos satélites estão numa velocidade muito alta, numa altitude muito alta, e eles têm Doppler e a gente não tem a referência de tempo exata, e por isso a gente fica tentando fazer a gente tem um mapa no processo de aquisição, que é justamente saber quais satélites estão disponíveis. Digamos que o receptor esteja ligado, ele não onde ele está, ele não tem informação de posição, não tem informação de quais satélites estão na visada dele. Então a gente tem um mapa aqui de delay e Doppler, e esse mapa ele é resultado, alguns bins são gerados, a PRN é conhecida, então a gente é capaz de formar esse mapa e correlacionar com o sinal recebido. Então, para um determinado satélite, a gente vai ter um pico, e esse pico justamente é onde a gente deve, esse é o delay e é o Doppler exato que a gente deve traquear esse satélite. Só que o satélite se move, então a gente precisa realizar isso constantemente. Depois do processo de aquisição, tem uma caixinha chamada tracking, e nesse diagrama de blocos é onde a gente vai ter a maior contribuição aqui, é onde o maior desafio também de um receptor de alta dinâmica é constituído pelo bloco de tracking, e como resultado da etapa de tracking a gente tem esses sinais aqui, cada cor, o amarelo, o verde é o sinal de um satélite. Então o sinal foi disso aqui, dessa primeira aqui na antena, para um sinal um pouquinho melhor. A gente tem também em cima os dados de navegação, e os dados de navegação são usados no posicionamento. A gente tem alguns blocos desses dados. A gente tem algumas palavras
para sincronização, palavras conhecidas, e depois a gente tem os dados efetivamente. Cada chunk desse aqui dura 6 segundos, e ao longo do tempo as mensagens são repetidas para todos os satélites, com informações de todos os satélites. Isso dura, em média, dura por volta de 12 minutos e alguns segundos. Como resultado, então, uma vez traqueando, uma vez os dados de navegação sendo decodificados para cada um dos canais que o receptor possui, a gente tem um conjunto, a gente chama esse conjunto de observáveis, que é um conjunto de pseudodistância, fase da portadora e Doppler, que são medidas de interesse para que a gente seja capaz de realizar a navegação. E aí, como saída da navegação, a gente tem a solução de posição, de velocidade e de tempo também. Inclusive, alguns outros parâmetros de tempo também são informados aqui como esse UTC Data. Esse é o diagrama genérico de blocos de um receptor. Porém, a gente tem um grande desafio, que é o problema da alta dinâmica. E aqui a alta dinâmica, me preparando para essa apresentação, nós não temos um threshold ali, a partir de tantos quilômetros por hora, sob essas condições, mas uma boa definição que eu encontrei é que é um cenário de alta velocidade, de alta manobrabilidade, geralmente alta altitude, porque, por exemplo, um míssil não vai ter uma altitude tão grande assim, e sob condições severas. Então aqui a gente tem dois exemplos, dois lançamentos. A velocidade de foguete é muito alta, mas poderia também ser um sistema satelital, um sistema... Inclusive a gente tem aqui um exemplo que é onde tudo isso começou, a gente tentando fazer o tracking de um sistema, de uma missão satelital. E os requisitos desses sistemas geralmente incluem a atualização de posição com maior frequência e a baixa latência para uso em outro sistema. Por exemplo, eu preciso da informação de posição para informar o sistema de controle, ao sistema de guiamento do veículo, ao sistema de armamento, caso o meu alvo também seja, sei lá, hipersônico. Rastreamento da portadora, aquele bloco de tracking que a gente viu, ele deve ser robusto para manter a portadora rastreada. Isso a gente precisa durante o tempo inteiro para ter a solução de posição, por consequência a gente conseguir informar quem precisa. E geralmente é um problema de trade-off, de largura de banda e performance. E é justamente nesse trade-off, né, nessas técnicas que a gente vai atuar aqui. Bom, no começo de tudo, a gente queria realizar análises, testar algoritmos e tudo mais, principalmente para o bloco de tracking, com isso formando o receptor e colocando todas as outras peças ali que o compõem, mas a gente precisava de sinal capturado. E nós não tínhamos um receptor e não tínhamos sinais capturados. Então, para conseguir partir para esse desafio, para que a gente tenha todas essas ferramentas necessárias, a gente construiu um workbench onde a gente precisa gerar os sinais a partir de uma trajetória. A trajetória atual, o IAE que nos forneceu, mas a gente acabou brincando com outras ferramentas para gerar trajetória, que seja um pouco mais real, ou um pouco mais por cenário de alta dinâmica que a gente está interessado. Essa trajetória é inserida, então, no simulador de sinais de GPS, isso seja no simulador de software ou mesmo no equipamento que é capaz de fazer a simulação de GPS. A gente utilizou dois SDRs para fazer tanto a transmissão em um canal, quanto a recepção. Então, aqui, esse sinal que foi gerado, ele é inserido no HackRF, que passa por um canal, e outro HackRF é responsável por fazer a captura. A gente precisa de uma referência de tempo muito precisa, então por isso é essencial um relógio atômico, e aqui nessa imagem esse componente aqui, para que a gente tenha um sinal de clock muito estável e aí a gente consiga, pelo menos na parte da geração, que aqui faria o papel, digamos assim, do satélite ou da constelação de satélites, gerando o sinal para que a gente tenha depois e possa fazer a recepção. Para fazer recepção, a gente tem aqui um outro SDR ligado à GNSS SDR, que é uma biblioteca para recepção de sinal. Basicamente, ela implementa também o receptor, mas por questões de comodidade, e também futuramente a gente vai ver que a gente quer ter uma compatibilidade com eles, então ela também está aqui presente. E iniciamos, então, a captura dos sinais, tem um canal conhecido, e caso a gente queira, por exemplo, no futuro colocar isso aqui, embarcar isso aqui, a gente tem esse sistema aqui de captura no cenário real. Esses dados, então, que são adquiridos, eles passam por um receptor, e aqui um receptor foi desenvolvido ao longo do tempo pelo grupo,
com a etapa de aquisição, com a etapa de tracking. Aqui a etapa de tracking a gente mais testa algoritmos para saber se de fato a gente é capaz de chegar a traquear durante o voo todo, durante a missão toda. Temos a etapa de navegação, onde a gente tem posicionamento, a gente extrai alguns arquivos RINEX para que sejam processados, por exemplo, em outras... que a solução de navegação não seja dada por esse receptor necessariamente, até para comparar, se saber se o posicionamento está correto ou não, e algumas métricas também de performance, que aí sim a gente consegue fazer as análises. Então, precisamos criar tudo isso, e aqui tem até uma foto do nosso laboratório, com esse setup para ser capaz de gerar os sinais, capturar o sinal e fazer aquisição, dado que a gente não tinha à nossa disposição um foguete para colocar o equipamento, capturar o sinal toda vez que a gente quisesse. Bom, aqui alguns algoritmos de tracking resultados são soluções mais clássicas, porém acho que o resultado mais interessante aqui é que a gente é capaz de traquear atualmente o voo todo. No diagrama de blocos mais alto nível do que acontece, a gente separa em duas partes, em duas branches. A gente precisa traquear o código. Então, na geração de réplica do sinal, a gente tem a geração da portadora e a geração do código. A gente precisa traquear esse código para saber se a gente não está um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, e da mesma forma a portadora, porque ela sofre efeitos de Doppler, a velocidade do foguete é muito alta, a velocidade do satélite é muito alta, então naturalmente um receptor parado já vai ter um Doppler associado, e por isso que a gente faz o tracking, a aquisição no início e depois o tracking ao longo do tempo. E aqui a nossa plataforma ela vai de parado até uma velocidade muito alta, então também esse compõe o desafio, e aí tem questões da resultante da velocidade entre as duas plataformas, isso é diferente para cada satélite que a gente está adquirindo e tudo mais. Então, a primeira parte aqui envolve um DLL, um Delay Locked Loop, que ele é responsável por rastrear o código. O papel dele é que a gente tenha um sinal de rastreio aqui, um sinal de erro, e depois isso é colocado novamente no gerador de código, e a gente vai rastreando. Ele usa 3 réplicas, uma early, uma prompt e uma late. E, no nosso caso, é um sinal coerente, ele é sensível a um bom rastreio da portadora. Tem outros 2 módulos que aqui a gente está mais preocupado com o Doppler e com o rastreio da fase, da frequência, formado por um PLL, e o papel do PLL é produzir uma estimativa de erro de fase. Em geral, ele tem baixa ordem e a largura de banda dele é alta, enquanto que ele é auxiliado por um FLL, um Frequency Locked Loop, e ele é responsável pelo rastreamento da portadora e principalmente pelo rastreio do Doppler. Então, ele precisa de uma alta ordem, a largura de banda é estreita. Claro que aqui tem alguns outros componentes e o diagrama de blocos está bem simplificado, então foram implementadas essas 3 caixinhas aqui, e a ideia é que a gente substitua essas 3 caixinhas ao longo do tempo por blocos mais robustos que, enfim, atendam os requisitos da missão. Bom, aqui a gente tem os resultados, e aqui é muito óbvio onde é que o foguete é lançado, onde a gente vê todos os pontos de inflexão e é onde as coisas começam, o Doppler começa a aumentar. Justamente até pela grandeza do Doppler comparado a um receptor normal, onde o receptor está parado, o satélite tem um Doppler alto. O nosso desafio é garantir que ao longo do tempo a gente consiga traquear. Aqui no final é porque o sinal já tinha acabado de reproduzir naquele nosso ensemble, então aqui é normal que isso vai acontecer. Mas é interessante observar que assim que o voo é iniciado, a gente consegue traquear e manter os resultados ao longo do tempo. Se a gente desse um zoom aqui, a gente ia ver todos esses sistemas trabalhando, o DLL, o PLL e o FLL, traqueando ali com pequenos incrementos, quase uma escadinha, indo em busca da medida da grandeza atual que ele está rastreando. E, por fim, falando de próximos passos e publicações, a gente quer fazer essa implementação que a gente tem em MATLAB para a GNSS SDR, melhorar os algoritmos de posicionamento, embora não seja tanto foco aqui, há algumas melhorias a serem feitas, testar, obviamente, diversos algoritmos, um DLL não coerente, existe diversas abordagens que usam filtro de Kalman e abordagens meio híbridas, tanto com filtro de Kalman quanto dessas outras técnicas. Aquisição de sinal em voo em hardware real, esse acho que é o nosso grande foco. Uma vez que a gente tem o hardware, a gente é capaz de adquirir, é capaz de pós-processar esse sinal. Porém, tem um desafio grande, além do hardware em si. Essas missões
tem um espaço confinado, existem requisitos de potência dos circuitos, de dissipação de calor, dependendo da missão, um voo de subgravidade, ele vai cair na água depois, então precisa ser um ambiente ali fechado e tem problemas de resfriamento. Todas as outras requisitos de uma missão espacial alguns acabam sendo aplicados ali, isso torna as coisas um pouquinho mais difíceis do que simplesmente um hardware de aquisição como a gente está acostumado no laboratório. A gente chegou a explorar outras missões, a SIGNS é uma missão, ela funciona praticamente como um radar biestático. O foco da missão era usar o sinal de GPS para refletometria, porém eles estão numa órbita, se eu não me engano, no Léo, e tem uma antena na parte superior dos satélites e duas na parte inferior, então a gente estava trabalhando também porque é uma outra fonte de sinais de alta dinâmica que a gente tem interesse. Tem algumas publicações em preparo que basicamente são de todo o desenvolvimento aqui, desde o setup, os algoritmos, os resultados numéricos, a comparação entre eles e o sistema de aquisição de baixo custo que a gente espera poder embarcar numa missão real. E tem outras linhas de pesquisa também que meus colegas estão desenvolvendo, tanto nessa parte do receptor embarcado e dos desafios de uma missão espacial, tanto quanto a parte de sensor fusion. Uma vez que a gente tem, no final das contas, o resultado de posicionamento ele vai para um sistema que vai utilizar essa informação para se corrigir e provavelmente esse sistema também usa IMUs baratos, IMUs para corrigir a sua posição, porém isso acumula erros ao longo do tempo e a ideia, claro, de ter um sensor fusion nesse caso aqui, diversas IMUs de baixo custo associadas e em troca de poder de processamento a gente tem uma IMU interessante para juntar com a nossa solução de autodinâmica, de posicionamento de autodinâmica, e aí a gente tem um sistema mais robusto. E, bom, é o que eu tinha para apresentar para hoje.